2 anos e 4 meses, aproximadamente, da ocorrência do desastre, o maior desastre ambiental que o Brasil já enfrentou. E eu, como jornalista, me ocupei do assunto, menos, talvez, do que deveria, mas eu acho que merece toda a atenção do público, da sociedade brasileira, e para isso estamos aqui, e sociedade internacional, evidentemente. Para isso estamos reunidos um pouco para falar do que foi possível fazer e do que falta fazer, do muito que falta fazer a respeito desse desastre, tanto no aspecto ambiental quanto no aspecto social. Nós vamos conversar, como eu disse, sobre o processo de recuperação e o modelo de governança que se criou com o chamado TETAC, né, o Termo de Ajustamento de Conduta, firmado lá atrás e que envolveu a criação da Fundação Renova, e sob a supervisão e deliberações, com a função de cumprir as deliberações do Comitê Interfederativo, o famoso CIF, que reúne aí 70 organizações, um trabalho, como eu estava conversando com o Marcelo Belisário, presidente do comitê, um trabalho hercúleo, sem dúvida alguma, tanto do CIF quanto da Fundação Renova. Primeiramente, gostaria de chamar José Carlos Carvalho, para que se junte a nós. Uma figura que eu diria que dispensa para a maior parte das pessoas apresentações, mas que, enfim, como temos também pessoas de outros estados, outros países, gostaria de mencionar apenas que ele é um ex-ministro do Meio Ambiente durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, foi secretário também secretário estadual em Minas Gerais de Meio Ambiente, enfim, tem uma longa carreira, funcionário público, participou da formação do IBAMA, é uma figura que eu tenho o prazer de encontrar com frequência nesse tipo de encontro. Depois, em seguida, gostaria de chamar Marcelo Belisário, que eu já mencionei, que foi superintendente do IBAMA aqui em Minas Gerais e atualmente presidente do CIF. Chamarei também Zuleika Torquete, engenheira química, tem pós-graduação em recursos, na gestão de recursos hídricos e é superintendente de gestão ambiental aqui da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. Convido também Luciane Teixeira Martins, bióloga, professora, também pós-graduada em recursos hídricos, presidente do Comitê de Bacia do Rio Doce. Muito bem. Maria Auxiliadora Souza, professora, física, psicóloga clínica, longo trabalho junto à Pastoral do Menor e representante do Conselho Consultivo. E, por fim, Roberto Vac, presidente da Fundação Renova. Peço que tomem assento. E convido, então, José Carlos Carvalho a que faça a palestra de abertura, tem 15 minutos. Peço a todos, aliás, muita disciplina no cumprimento do tempo, porque José Carlos Carvalho terá 15 minutos, os outros participantes terão 10 minutos, e haverá alguém indicando o transcorrer do tempo para que vocês sejam bastante fiéis à promessa de 10 minutos. José Carlos Carvalho, por favor, com a palavra. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer reencontrá-lo aqui nesse evento. Meus colegas de painel. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero usar esses 15 minutos para fazer uma abordagem da realidade do Rio Doce antes e depois do rompimento da barragem de Fundão. E gostaria, para sustentar a minha abordagem, para sustentar os argumentos que eu vou utilizar aqui, eu não sei se estaria disponível para projetar na tela, eu pedi que fosse preparado um mapa da bacia, e ele, no decorrer, não, eu acho que vai atrapalhar aqui a permanência das pessoas. Muito bem. Então, primeiro, com o meu hábito de frequentar a hemeroteca da Biblioteca Nacional, eu estou aqui com um texto de um relato de Alcino Sodré no O Jornal do Rio de Janeiro, de 1925, em que
ele faz um relato da realidade do Baixo Rio Doce. E, num determinado texto, ele diz que o rio, logo ao chegar em território capixaba, tem uma largura pouco vulgar de 2 quilômetros em média. Isso era o Rio Doce de 1925. Em 1930, o cronista Rubem Braga, um dos mais nomeados cronistas da literatura brasileira, eu tive o privilégio de estudar na mesma escola que ele estudou em Cachoeiro de Itapemirim, ele fez a sua primeira crônica, ele tinha 17 anos, e ele escreveu com o tema A Destruição das Florestas. Esse texto é de 1930, se referindo à destruição das florestas que ocorriam no sul do Espírito Santo, na porção sul do Estado, que depois trasladou como o modelo que o Brasil tem adotado para o norte do Estado. E eu queria ler apenas a última parte, que ele menciona. Quando o verde luxuriante das florestas for substituído pela tristeza dos descampados sem vida, o trabalho do homem será mais pesado e menos rendoso. Terá de encher de adubos e trabalhar principalmente em terra que hoje inutiliza em sua fúria ambiciosa. O braço que alteia o machado há de se cansar do trabalho árduo e tirar da terra cansada e seca e pelo pão de cada dia. O homem que faz o deserto haverá que refazer a floresta. Texto de 1930. E não trouxe um mapa do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, de 1937, que nomeia a margem direita do Rio Doce até a divisa com a Bahia, adentrando pelo sul da Bahia, que chama essa porção, a margem direita do Rio Doce Capixaba, está escrito no mapa, Terras Desconhecidas do Norte. Nós estamos falando de 1937. Por que eu estou mencionando isso aqui na introdução dos meus comentários? Vamos chamar de comentário, prefiro não chamar de palestra. Nós estamos aqui para fazer uma reflexão. Então, vamos conversar sobre essas questões. Porque, na verdade, o Rio Doce, como historicamente as demais bacias hidrográficas brasileiras, viveu uma tragédia silenciosa. Uma tragédia silenciosa que, no caso do Rio Doce, foi evidenciada e agravada pela tragédia de Mariana. E nós não estamos falando de uma tragédia silenciosa de longuíssimo prazo. Eu acabei de ler textos aqui dos anos 30 do século passado, menos de um século. Então, em menos de um século, esse mapa da bacia do Rio Doce era todo verde. O relato de 1925 que eu li aqui menciona, inclusive, que a parte norte toda do Espírito Santo da bacia não era ocupada porque tinha malária. E não tinha mais malária porque tinha pouquíssimas pessoas. Então, sequer tinha uma ocupação territorial e de uso da terra acentuada. Então, nesse período, esse mapa, que era completamente verde, ele tornou-se amarelo. Aqui não deve estar dando para ver a legenda, né? Mas esse amarelo que aparece aqui com a tonalidade mais forte, em alguns casos mais fraca, representa pastagem. Então, a bacia do Rio Doce foi ocupada 60% por pastagem.
por uma circunstância do meu destino pessoal e profissional, quando eu me formei na Universidade Rural do Rio de Janeiro, meu primeiro emprego foi em Governador Valadares, 1975. Eu cheguei em Governador Valadares na década de 70, quando estava ocorrendo a transição do ciclo da madeira. O Porto de Vitória, nos anos 50, foi o maior porto exportador de madeira do Brasil e um dos principais do mundo. Na época, o jacarandá era o mogno de hoje, era a madeira mais nobre, exportada para a Europa e para os Estados Unidos. Eu cheguei a conhecer no município de Galiléia, um município que fica jusante de Governador Valadares, curral feito com sobras de madeira serrada de jacarandá. Estou falando início dos anos 70. Então, esse foi o processo. Então, nós tivemos um processo de ocupação desordenada da bacia, uma substituição radical da cobertura vegetal em solos extremamente friáveis, cambissolos e agissolos, para quem conhece a realidade e a pedologia da bacia do Rio Doce. Nesse contexto, nós temos também a bacia mais degradada do Brasil, mesmo com a ocupação mais recente, por exemplo, do que a bacia do Paraíba. Então, é a bacia mais degradada do Brasil, que se expande com a bacia do Rio Mucuri, que faz a fronteira à direita. Então, quem conhece Mucuri e conhece o Rio Doce, ou teve a oportunidade de sobrevoar, ou mesmo de ir de carro, de Ipatinga para Valadares, de Valadares para Teófilo, de Valadares para Mantena, de Valadares para Iborés, sabe o que a gente vê de terras totalmente degradadas. Uma quantidade enorme, uma área enorme, em que o horizonte A do solo já foi completamente consumido. Eu menciono esses dados para realçar aquilo que nós chamamos, esse termo já foi usado em outros ambientes, por outras pessoas, de tragédia silenciosa, que, lamentavelmente, não ocorre só no Rio Doce, ocorre nas nossas bacias hidrográficas. Então, esse modelo, que não tem um século, e vamos convir que na vida de uma nação um século não é praticamente nada, ele, lamentavelmente, foi exportado depois do ciclo que acabou da Mata Atlântica do Rio Doce para o oeste do Paraná e, mais recentemente, para a Amazônia. Então, não é mera coincidência que esses problemas que nós estamos relatando aqui ocorram em outras regiões. Então, esse é um problema que eu queria mencionar. E mencionar para quê? Para ficar claro que, numa situação dessa que nós estamos vendo aqui, em que 60% da área ocupada é de pastagem e 75% das pastagens são de pastagens degradadas, quando eu comecei a minha atividade profissional em Governador Valadares, na transição do ciclo da madeira para a pecuária, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, era 2,8 unidade animal por hectare. Hoje é 0,6 unidade animal por hectare. Essa é a realidade do Rio Doce. Somado a essa questão toda, essa tragédia silenciosa da ocupação predatória do território e do uso da terra de forma absolutamente irracional, nós podemos adicionar, isso foi mencionado em outras palestras aqui pelo presidente Roberto Vac, ainda hoje pela manhã ele mencionou isso, que é o rio, talvez, com a mais baixa taxa de tratamento de esgoto que nós temos, muito mais abaixo da média nacional. Muito antes da tragédia de Mariana,
E tudo que eu disser aqui não pode ser utilizado para achar que a minha pretensão é de minimizar o drama da catástrofe que foi Mariana. Não é disso que nós estamos tratando. Eu queria só mencionar que o que era fonte de água nessa realidade que está aqui, inclusive pela erodibilidade dos solos, virou fonte de sedimentos. Os 2 quilômetros de largura mencionado pelo repórter de O Jornal de 1925, hoje, está completamente encurtado. A calha do rio foi completamente reduzida pelo assoreamento, o que facilita o transbordamento. E, antes da tragédia de Mariana, o Rio Doce já tinha ocorrências de cianobactérias, em razão da redução do volume, que, por sua vez, reduziu a capacidade de diluição dos esgotos que são lançados in natura no curso d'água, e, por conta disso, nós tivemos várias ocorrências de cianobactérias no Rio Doce, nesse período. E, para fechar essa primeira fase, para me concluir com o segundo momento que eu gostaria de mencionar, nós temos que considerar a questão da bacia no seu conjunto. É evidente que ali vocês podem perceber, no trecho que está circundado, os 39 ou 42 municípios que fazem parte da ação direta da Fundação Renova, que são aqueles que foram direta ou indiretamente impactados pelo rompimento da barragem. Nesse momento, vem o rompimento da barragem e a enorme tragédia que ceifou vidas, alterou o tecido social de comunidades inteiras. Isso é irreparável, isso não é mitigável, não há compensação no mundo que possa compensar a vida das pessoas e que possa compensar o desarranjo familiar e o desarranjo de comunidades que viviam num seu estilo de vida. Mas, lamentavelmente, o problema ocorreu. E, reforçando esse aspecto que eu queria trazer a reflexão, a nossa reflexão aqui, isso já foi dito várias vezes, mas apenas para ficar como registro, no período que Rio Doce chegou, na data do acidente, o Rio Doce não chegava ao mar. O DR do Espírito Santo teve que fazer escavações na foz para permitir que a água pudesse fluir. E, obviamente, depois veio a tragédia, com todas as consequências que nós sabemos, mas eu queria trazer aqui esse registro. Certamente os que falarão depois terão oportunidade de falar mais da tragédia em si, mas para mostrar que nós temos um quadro em que a recuperação da bacia do Rio Doce vai muito além das obrigações assumidas pela Fundação Renova no seu termo de transação e ajuste de conduta. Nós não podemos esperar que essa realidade, que está inclusive fora dos 42 municípios, possa ocorrer por mágica ou por iniciativas que não tenham a profundidade e a articulação institucional necessária das 3 esferas de governo, da sociedade civil, da comunidade empresarial, para superar essa realidade que está sendo mostrada. Eu não quero exceder os meus 15 minutos, já fui avisado que estou batendo na tabela e, por conta disso, agradeço a compreensão de vocês e o prazer de estar aqui partilhando desse debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Carlos. Podemos recompor o nosso painel. Na verdade, você ainda tinha cerca de uns 30 segundos pelo meu controle aqui. Bem, a próxima fala
será de Marcelo Belisário, como eu já disse, presidente do Comitê Interfederativo, que nos falará sobre os desafios da recuperação do Rio Doce. E, em particular, eu gostaria que, se possível, você abordasse a questão de como o modelo de governança criado com a Renova e o CIF é adequado ou inadequado para o tamanho do desafio que se tem pela frente ainda, né? Mal começamos, digamos assim. E se você tem alguma sugestão, eventualmente, até de modificação desse modelo de governança. Boa tarde a todas e a todos. O Zé Carlos fez aqui uma abordagem ampla, né, histórica, que culminou nessa ponto factual do rompimento da barragem de Fundão. Quero fazer uma contextualização muito rápida, que é da escala do evento. Um rompimento de um porte do maior derrame de rejeitos da mineração do mundo, tá? Foi lançado ao meio ambiente da ordem de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos, que geraram impactos diretos aí, de escala física na calha do rio e nas suas margens, revolvendo o que estava ali já estabilizado, né? Magnificando, né, essa ocorrência, principalmente nos primeiros 115 quilômetros, até uma usina hidrelétrica que se chama Risoleta Neves, já no início do Rio Doce, e mais contido na calha do rio, ao longo de toda a calha até o mar, numa extensão de quase 700 quilômetros, e ainda numa grande parte do litoral. Bom, esse desdobramento do evento do rompimento, ele traz uma amplitude de impactos das mais diversas ordens, desde a perda de vidas humanas até impactos sociais de grande magnitude, com deslocamentos involuntários, inviabilização de comunidades inteiras, e impactos sociais de toda a ordem, econômicos, né? A própria saída de operação da usina da mineradora traz impactos as cidades ali locais, como Mariana, Ouro Preto, e como a cidade de Anchieta, que não está aqui, mas tem aí quase 90% do seu PIB relacionado à operação da Samarco. Enfim, para lidar com uma escala de evento dessas, existia sem número de ações judiciais em trâmite, né? E achou-se por bem que, pelo histórico, né, que a gente tem no país, nós temos um exemplo rápido a ser dado. Por exemplo, a primeira ação civil pública, em 1985, foi da região de Cubatão, e ela teve agora, no ano de 2017, uns movimentos ainda preliminares, quer dizer, não chegou a lugar nenhum ainda, né? Então, a gente não poderia lidar com essa questão litigante, que é o meio jurídico, né, entre as partes, precisava de uma arquitetura de resolução dos problemas. Então, a gente também tem uma série de instituições agindo diretamente no problema, que era emergencial, e tentando trabalhar colaborativamente, mas de uma maneira não ordenada, né? Então, um exemplo a gente dá com a questão, por exemplo, o IBAMA fazia autuações para Samarco, os órgãos ambientais também, muitas vezes sobrepostos, solicitações, por exemplo, de análise de qualidade da água e de sedimento. O IBAMA fazia solicitações, os órgãos ambientais do Estado de Minas Gerais de gestão da água, as suas, de meio ambiente, as suas, do Espírito Santo, a mesma coisa. E, ao longo da bacia, todas as comarcas dos ministérios públicos, sejam estaduais ou federais, também faziam requisitos, que chegou num ponto de tal demanda à empresa de análise de água que não existia vidraria para análise laboratorial no país, né? E esse esforço todo empreendido, quando isso voltou em dados, por exemplo, para dentro do IBAMA, com pilhas de documentos que ultrapassavam a altura de uma mesa, o que mostrou que aqueles dados eles eram pouco servíveis ou mesmo inservíveis, porque ou estavam com laboratórios não acreditados, ou pegaram metodologias diferentes uma da outra, ou não estavam ordenados. Então, com a melhor das boas vontades, mas quando um vai numa direção, outro vai para outra,
na questão de vetores, a gente não está somando esforços, nós estamos atingindo um resultado muito menor, que, por vezes, pode ser ou nulo ou negativo. Então, para isso, era necessário uma arquitetura de como realizar. Como que a gente vai fazer? Tá? Então, a gente precisa de alguém que execute, bem feito. Então, no âmbito judicial, essa execução normalmente era com arresto de recursos, né, da empresa responsável, e coloca num fundo. Experiência é que esse fundo é pouco efetivo, porque as instituições não têm essa expertise e agilidade para executar. Então, precisava de um agente executor. Esse agente executor optou-se por uma criação de uma fundação, né, que é de recurso privado, né, mas para objetivo social, né, que fosse o agente executor. Externa, a própria, ela é aportada de recursos pela Samarco, responsável, e também uma grande questão que deu força ao acordo foi que as suas controladoras assinaram como também responsáveis por prover os recursos necessários para aquela recuperação devida e pelas compensações que estavam ali postas no primeiro momento num acordo. Também, para acompanhar essa execução, aquela diversidade de órgãos, instituições com as suas competências, num formato de matriz, né, vamos dizer assim, criou-se uma governança com um comitê interfederativo, com vários componentes de níveis federal, Estado de Minas, Estado do Espírito Santo, Comitê de Bacia, municípios atingidos, como representantes, né, compondo o Comitê Interfederativo, que se organizou com 11 câmaras técnicas, dividindo dentro dessas câmaras técnicas os 42 programas. Então, são muitos temas diversos. Então, as instituições que têm expertise de um determinado tema montam uma câmara técnica e discutem tecnicamente, eu acho que de maneira colaborativa, com as questões que devem e os desafios que estão postos, né, que são amplos, desconhecidos, todo mundo no limiar, né, do fazer ali, uma coisa inovadora, né? Enfim. Então, essa que é a arquitetura feita de governança. E, resumindo, né, que a gente pode falar que tem funcionado, tá? A gente tem percalços no caminho, situações bastante conflituosas e tal, mas nós temos a obrigação de todos... A gente tem um norte, e todos estamos caminhando nesse norte. Então, o acordo está dando esse norte, é o que está levando a que todos caminhem para o sentido da execução das atividades. Nós temos importantes conquistas, né, realizadas, como a cessação da saída de rejeitos lá de dentro do complexo minerário, que desde dezembro de 2016 não sai mais rejeito de lá de dentro, né? Ficou pronta uma barragem de grande porte lá dentro, e temos grandes desafios, atrasos importantes, que ainda não estão equacionados e que devem ser equacionados. Então, em resumo, bem simplório, né, é que muito foi feito, muito está sendo feito e ainda há muito o que fazer. Mas, de alguma maneira, nós estamos nesse caminho, a gente todos sabendo para onde a gente precisa ir e consertando esse caminho à medida da necessidade. Obrigado. Obrigado. Marcelo Belisário, como temos ainda 1 minuto do seu tempo... Me deram uma plaquinha de término. Mas pelo meu controle aqui ainda tem 1 minuto. É só para desculpa por uma pergunta que eu tenho vontade de fazer. Qual é o principal atraso? Bom, nós temos... Vou destacar 2 atrasos importantes. Um é o controle definitivo do evento do rompimento, que, quando essa saída de 40 milhões de rejeitos ao meio ambiente
aproximadamente metade ainda está nos primeiros 100 quilômetros até a usina hidrelétrica. Controlar, de alguma maneira, estabilizando, retirando esses rejeitos até lá, faz parte do controle efetivo. Hoje, a gente controla a área de dentro da mineração. Então, passou a régua, dali para cá... Então, você tem essa quantidade de rejeitos ainda no meio ambiente, uma maneira mais ou menos disponível para ser remobilizado e reavivar o evento. Isso prejudica ações de recuperação. Então, esse é um. E agora, o principal são as questões hoje sociais. Elas emergem, né, porque mudou o cotidiano das pessoas que estão ali vivendo com contato com o rio. Existem diversas perguntas não respondidas e aquilo faz parte da vida de cada um e de todos, né? Então, essa questão então de dar condições para que a vida volte, né, numa normalidade, vamos dizer assim, e algum tipo de reparação, indenização do que é devido para quem for afetado, esse é um grande tema a ser resolvido. Muito obrigado. Convido, então, agora a Zuleika Torquete, superintendente de Gestão Ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a nos apresentar o tema da água como elemento central da recuperação do Rio Doce. E a minha pergunta seria: como está a perspectiva de obter quantidade e qualidade suficientes de água para a população da bacia e, enfim, para os usos industriais, animais? Essa perspectiva está muito distante no futuro ou não? Bem, boa tarde a todos e a todas. Obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essa experiência, que não é fácil, mas é recompensadora, porque nós estamos aprendendo muito com ela. Bom, como que a gente pode falar como que a água vai ser esse elemento de verificação da recuperação do Rio Doce, se isso já está acontecendo? Logo após o acidente, imediatamente após, o IGAM, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, fez um programa especial de monitoramento da qualidade para acompanhar o que estava acontecendo após o rompimento da barragem e dar respostas à população que estava, né, ansiosa por saber o que tinha acontecido, principalmente aqueles municípios que captavam a água para tratamento e consumo humano diretamente do Rio Doce e toda a demais sociedade. O IGAM tinha uma rede de monitoramento já instalada, né, há muito. O programa Águas de Minas do IGAM completou 20 anos ano passado, e o Rio Doce, eu acredito que desde o início ele já tinha estações de tratamento, e ele começou a monitorar em 14 estações, 18 parâmetros em caráter especial, para acompanhar como a água dava a resposta sobre essa capacidade de absorção que o meio ambiente tem, do despejo, do grande despejo que foi lançado com o rompimento da barragem. Isso evoluiu para uma rede de monitoramento que a Renova implantou e está em operação hoje, muito mais robusta. A melhor rede de monitoramento que nós temos hoje no Brasil, a mais moderna. E dentro, né, da Câmara Técnica de Segurança Hídrica também foi estabelecido o plano de monitoramento quantitativo de água e sedimentos, que tem toda uma estrutura de monitoramento da qualidade da água, justamente para a gente observar a evolução desse processo de recuperação. O que nós já observamos até agora? Nós temos certeza que o tempo ainda não foi suficiente para tirar nenhuma conclusão sobre a recuperação da bacia do Rio Doce. É muito pouco tempo, seria muito precipitado a gente tirar qualquer tipo de conclusão. Nós observamos, no momento, uma redução significativa dos valores medidos de quase todos os parâmetros de qualidade, mas isso sofre oscilações nos períodos chuvosos, né? Nos períodos secos e chuvosos há uma grande diferença, né, dos dados de qualidade.
E isso é influenciado tanto pelas intervenções que estão sendo feitas para o manejo de rejeitos pela Fundação Renova, no trecho que Belisário citou, que é o mais impactado, até a usina hidrelétrica Risoleta Neves, que fica em Rio Doce, mas também pelo próprio replantio da vegetação e, infelizmente, também pela ação de alguns proprietários rurais que, né, mantêm ali suas atividades nessas propriedades que ficam aí limítrofes com as calhas dos rios afetados. Então, é necessário que a gente comece a repensar, né, no tipo de atividade agropecuária que existe na bacia do Rio Doce, como o doutor Zé Carlos também já comentou aqui, porque eles são essenciais, né, no manejo do solo, da terra, para que a gente possa produzir água e voltar a ter maior quantidade de água no Rio Doce. E essa busca por essa mudança de comportamento, ela também é demorada. Esse modelo de governança, né, com o estabelecimento do Comitê Interfederativo, ele trouxe para nós uma coisa que eu considero um grande ganho nessa discussão toda. Foi a primeira vez que eu vi acontecer, e olha que eu sou uma técnica de carreira, né, do Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais, como medida compensatória, nós pudemos discutir como seria a distribuição dos recursos de 500 milhões de reais para aplicação em saneamento na bacia do Rio Doce, com critérios técnicos muito bem estabelecidos e de uma forma coletiva, né, com todos os integrantes do Comitê Interfederativo. E com um papel muito importante dos prefeitos, né, Belisário, que também conseguiram fazer uma articulação política muito interessante, colocando cotas, né, de recursos maiores naqueles municípios reconhecidamente mais impactados. E isso nos dá uma garantia de que esse dinheiro, ele literalmente não vai pelo ralo, né? Nós entendemos que isso pode ser um grande avanço na gestão de recursos para aplicação em saneamento. Mas nem tudo são flores. A exigência que esse processo todo nos traz, e aí eu digo nós, todos aqueles que participam dessas discussões, são centenas de pessoas, porque se nós contarmos todos que participam das câmaras técnicas, todas as pessoas da Fundação Renova, dos órgãos ambientais, dos órgãos de gestão de recursos hídricos, dos comitês de bacia, os atingidos, os proprietários rurais, os prefeitos, os agentes municipais, são centenas de pessoas envolvidas nesse processo de discussão. Centenas de documentos para analisar. Nós estamos esgotando a nossa capacidade de analisar com critério todos os documentos apresentados. Então, nós temos que também aprender com esse processo e inovar no modelo de discussão dessas questões. Como o Vaco falou no painel hoje cedo, não tem solução de prateleira, não tem um livro que você vai lá e pega uma solução e aplica nessa questão do Rio Doce. Então, por exemplo, os maiores desafios, né, que nós lá da CEMAD entendemos que estão aí pelo nosso caminho, é a questão da definição dos critérios de manejo dos rejeitos, sem causar novos impactos ambientais. A sociedade cobra muito. Por que não tira o rejeito? Por que até hoje os rejeitos estão lá? O mato já está crescendo em cima. Mas será que tirar não vai causar um novo impacto? Não vai ser pior? Se tirar de lá, tem que levar para um lugar ambientalmente adequado, vai causar impacto em outro local. Então, não é fácil discutir isso. A questão do desassoreamento do reservatório da usina de Candonga, uma obra gigantesca, né? E a Fundação Renova, as empresas envolvidas, elas estão aplicando recursos de monta, e é impressionante, né, a mobilização toda que existe ali naquela região. O monitoramento da biodiversidade é um outro grande desafio. Nós ainda não temos clareza dos impactos que foram causados em toda a biodiversidade, tanto nas espécies vegetais, como nas espécies aquáticas e terrestres. Nós temos dificuldade de organizar esse monitoramento, mas as coisas estão andando. Nós estamos discutindo com critério técnico e isso vai avançar. Os problemas existentes na região estuarina e costeira, na zona costeira, no Espírito Santo,
Nós de Minas não podemos dar muita opinião nesse assunto, mas é impressionante as discussões, a profundidade dos problemas que o pessoal, né, da CEAMA e do IEMA no Espírito Santo estão enfrentando na discussão dos possíveis impactos, né, que, na biota, né, marinha. A questão também é da retomada das atividades produtivas em bases sustentáveis. Nós temos uma operação periódica de fiscalização, que é chamada Operação Uatu. Uatu significa Rio Doce, na língua Krenak, e essa operação tem nos trazido informações muito preocupantes. A Renova fez várias intervenções, recuperou vários trechos impactados, e os proprietários foram lá e desfizeram o que foi feito. Então, como que nós vamos construir ou reconstruir esse entendimento da necessidade de se preservar APPs, de se preservar as nascentes, de fazer um uso da terra mais sustentável com essas pessoas que produzem, né, na bacia. Dessa forma, então, eu entendo que nós ainda temos muito a avançar. Nós estamos, nesse momento, no CIF, discutindo, junto com as câmaras técnicas, os indicadores de acompanhamento e de efetividade dos 42 programas do TETAC. Não é brincadeira, né, Belisário? É uma tarefa muito complexa, porque é difícil estabelecer indicadores que sejam palpáveis para acompanhar tanta coisa acontecendo junto. E eu tenho para mim que, a partir desse ano, nós vamos ter que integrar muito o trabalho das câmaras técnicas. Não dá para falar de manejo de rejeito sem falar de restauração florestal, sem falar de recuperação de nascente, sem falar do CAR e do PRA, das propriedades rurais, e do apoio que esses proprietários têm que ter para poder entender o papel deles dentro dessa história. E, obviamente, que todos os indicadores dos programas, nas suas mais diferentes, né, facetas, eles vão se refletir justamente nos indicadores de qualidade da água. Então, a água vai ser o nosso maior indicador da recuperação do Rio Doce. Quando a gente conseguir, né, gerar mais volume de água, restaurar a floresta, fazer um uso mais sustentável da terra. E, como o doutor Zé Carlos falou, o Rio Doce já era um rio em sofrimento, né? Mas não é por isso que a gente tem que pautar a discussão do futuro que a gente quer construir com todo esse trabalho, né, que está sendo discutido no Comitê Interfederativo, né? Nós precisamos fazer um Rio Doce melhor do que ele era antes. Nós não podemos mais querer a mesma qualidade que ele tinha antes. A bacia tem que ter condições melhores. Então, para finalizar, eu trago uma mensagem otimista da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais. Muito trabalho precisa ser feito, nós estamos nos empenhando, não é fácil, mas temos uma visão otimista, porque o sistema de governança ele está propiciando essa articulação entre os governos com o Comitê de Bacia, e nós temos que, ao mesmo tempo, apoiar a Fundação Renova a encontrar soluções e cobrar da Fundação Renova, como órgãos de controle, as responsabilidades, o cumprimento da legislação ambiental. Não é uma tarefa fácil, mas a gente está caminhando. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado. Convido agora a Luciane Teixeira Martins, do Comitê de Bacia, a fazer a sua apresentação sobre parcerias na recuperação, os comitês de bacias. E eu pergunto, o que o TETAC auxilia e talvez até permita ampliar o trabalho que já vinha sendo feito pelos comitês de bacia do Doce? Eu vou começar mais ou menos como o Zé Carlos começou, contando um pouco dessa história de degradação para chegar nesse ponto. Tá? Zé Carlos citou 1920, 1930, né, Zé Carlos? Eu só quero lembrar, assim, só quero fazer um resgate até da minha vida, que eu sou moradora de Governador Valadares, né? Sou bióloga. E eu lembro, em 1990, 91, eu era aluna do 2º grau, uma apresentação, que tinha ocorrido uma descida ecológica do Rio Doce. Vários canoístas, pessoal de caiaque, e eles já denunciavam, já tinha uma movimentação antes e tal, a situação do rio, e eu lembro que eu tinha aula no dia, eu queria ver, eu até tive que pedir autorização da minha mãe para poder participar,
E eu lembro do susto, assim, quando eles mostravam a situação em todo o percurso do Rio Doce, né? Isso foi em 90, 91, né? Como eu falei hoje de manhã, e o Zé Carlos também, era uma situação que não se tem tratamento de esgoto na maior parte das cidades, não se tem a disposição correta dos resíduos sólidos, né? Cobertura vegetal, ciclo da madeira, foi assim, em 20 anos, 1940, 1960, foi um período mais intenso, tem registros lá que cortaram 98% da Mata Atlântica que existia no Médio Doce. Uma coisa absurda, assim, né? De, às vezes, a madeira, eles cortavam, isso tem documentários que a gente já viu isso, cortava a madeira, depois não tinha como carregar no trem, eu não sei como, porque era grande demais, ficava lá apodrecendo no meio da cidade. Então, era assim, era um absurdo que se colocava. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar, porque fica parecendo, quando se fala dessa degradação toda, que ninguém estava na bacia fazendo qualquer coisa, né? Várias ações têm sido feitas há muito tempo para tentar melhorar essa questão. Mas, quando você pega uma bacia de 86 mil quilômetros quadrados, com pelo menos 15,9, 16 mil quilômetros quadrados, em alta degradação, em alto grau de vulnerabilidade, sem cobertura vegetal, com problema com disponibilidade hídrica, leva tempo para você fazer, e não é só fazer, você tem que manter, né? Muitas vezes, recuperações, vamos colocar o que acontece, né? Vai um órgão, ou o Ministério Público, multa alguém, ou então pede uma compensação, uma condicionante de licenciamento, vai lá, faz. Se não ficar olhando o tempo todo, não tiver um monitoramento, daqui a pouco aquilo ali acabou. Ninguém aqui quer isso, eu acho. Eu acho que estou presidente do Comitê de Bacia do Rio Doce, mas também atuo no Comitê da Bacia do Suaçuí há muitos anos. E uma discussão que a gente teve um mês atrás sobre um projeto do Comitê de Recuperação, com o professor Ricardo Rodrigues da Exalc, da USP, né, de Piracicaba, ele colocava assim que jogou para a gente uma responsabilidade, a gente estava discutindo um programa do Comitê, que daqui a pouco eu comento, que se nós não tomarmos as medidas corretas, fizermos as análises corretas no tempo correto, daqui a pouco vão virar e falar assim, você estava lá, viu, Zuleika? Você estava lá na SEMAD na época, você não olhou, não? Né? Então, assim, você não era presidente do comitê? A responsabilidade que está aqui em cima de cada um. E mesmo se não fosse, eu como orador, a gente quer uma situação melhor do que a gente via antes na Bacia do Rio Doce, né? A gente quer que as ações de restauração sejam feitas, mas durem, né? Cercamento de nascente não vai descer uma cerca do céu e vai cair em volta da nascente e pronto, acabou. Renova precisa recuperar 5.000 nascentes. Quem fala onde vai recuperar é o Comitê de Bacia. Eu não sou dono da terra, nem a Renova. Então, qual é o tipo de chegada no produtor que a gente tem que ter? É isso que a gente discute muito, né? Quando a gente fala dessa questão do produtor também, né? Tem uma frase que se diz lá em Valadares, que eu já ouvi em várias reuniões, que o produtor não consegue pensar no verde enquanto ele continua a estar no vermelho, né? Então, como é que você vai fazer essa chegada para fazer a recuperação com ele, né? Adequação da propriedade, vamos discutir com ele uma melhor maneira dele produzir, uma assistência técnica para ele manter aquele plantio, toda aquela ação de restauração que está sendo feita, e que depois que o pessoal sair da área, não desapareça, né? É um pouco disso que nós estamos buscando. E quando a gente fala de parceria, você está falando de várias ações, vamos lembrar quem está no comitê de bacia, né? Nós somos 12 comitês de bacia, atuando na Bacia do Rio Doce. E esse estado terrível, né? Quem está lá fazendo alguma coisa? Instituto Terra, que está aqui, Isabela, superintendente do Instituto Terra, que há vários anos desenvolve o programa Olhos d'Água. Nós temos a Copasa fazendo mananciais. Nós temos comitês de bacia iniciando um programa chamado Rio Vivo, onde nós pretendemos atuar em final cerca de 9.000 propriedades, com recuperação de nascentes, controle de sedimentos e saneamento rural. E nós estamos numa fase agora, em 4 áreas de 4 comitês está acontecendo, mas nós pretendemos... a gente está agora discutindo com o produtor.
é com o município. Então, o comitê sai daquela coisa de colegiado, de reunião só no local, e está chegando na propriedade para fazer diferença. Então, é importante a gente considerar essas questões. Mas, quando eu falo de Instituto Terra, falo de Copasa e falo de outros, eu quero lembrar que todos estão no Comitê de Bacia também. A SEMAD está no Comitê de Bacia, o Ministério do Meio Ambiente está no Comitê de Bacia, mas nós precisamos fortalecer essa estrutura. Em que as ações da Renova podem contribuir, que foi isso a pergunta que o Marcelo Leite fez, né, para os programas que a gente está desenvolvendo, né? É tirar algumas coisas do papel, por exemplo. Nós fizemos plano municipal de saneamento para 165 municípios da Bacia do Rio Doce. Só que os municípios, pela situação técnica, eles têm dificuldade para poder tirar aqueles planos e fazer com que virem sistemas de tratamento de esgoto. Eles não têm recurso, não conseguem buscar muitas vezes. Então, essa é uma forma da gente casar as coisas, né? Nós estamos fazendo projetos também agora para os municípios, para que tirem os planos municipais de saneamento do papel, mas em outras áreas que não vão ser atendidas pela Renova. Então, é uma soma de esforços. Eu gosto de comentar sempre que na gestão de recursos hídricos não existe protagonismo individual. O protagonismo é coletivo. Então, não tem nossa governança do CIF e nossa governança de comitê. Se a gente não entender que a nossa governança é a área da bacia toda e uma ação completa a outra, a gente não anda. E é isso que nós estamos buscando, né? E só para terminar, como a Zuleika colocou uma frase, eu queria citar, né, a Zuleika comentou primeiro que nunca viu uma situação dessa tão boa, da gente discutir, dividir recursos. A gente não tem 500 milhões de cobrança nos comitês. Nossa cobrança anual, juntando o que é do IGAN, cobrança estadual, né, IGAN e Agência Nacional de Águas, a cobrança federal, dá mais ou menos uns 30 milhões por ano, tá? Mas esse trabalho, assim, de dividir o recurso é o que a gente já faz no comitê. Recurso federal é dividido em 9 áreas. De que forma? A área de Suaçuí é uma área que não tem... É uma área enorme que não tem muito recurso, porque a cobrança lá é baixa. Então, coloca mais dinheiro do recurso federal. E isso de uma forma muito tranquila, porque a gente tem que atuar onde precisa mais. Discussão de comitê não pode ser de politicagem. Tem que ser baseado em critério técnico. Então, isso que vocês estão vendo agora é o nosso exercício no comitê há muito tempo, né? Que eu acho que também é bom para a gente poder continuar. E esse exercício que você citou também no CIF, não estou desconsiderando, porque eu vi a dificuldade que foi, né? Eu lembro disso, mas foi um consenso depois, né? Zuleika, Belisário, que acompanharam, um trabalho brilhante que foi. Precisamos ainda fortalecer essa articulação entre CIF e Comitê de Bacia para a gente otimizar as ações, né? Estava falando de quem é aqui, lembrar que o município de Rio Doce, onde a Dora vive, também é membro do Comitê de Bacia, né? Rodrigo, que é da Defesa Civil, lá, que é o membro, que é o representante. E tem uma frase que a gente gosta, que foi até no mote do segundo encontro de integração dos comitês da Bacia do Rio Doce, que é que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, vamos entender isso, unir esforços, que a gente melhora a quantidade e qualidade de água da Bacia do Doce. Muito obrigado, Luciane. Convido, então, agora a Maria Auxiliadora Souza, representante do Conselho Consultivo, a nos falar sobre o tema da participação social, a voz dos atingidos. E eu gostaria, como pessoa de fora da região, de saber como que as comunidades estão vendo, as comunidades de atingidos, obviamente, como que elas estão vendo o que foi feito até hoje e o que falta, o muito que falta por fazer. Ok. Boa tarde. A minha cidade é Rio Doce, porque o Rio Doce recebe o nome a partir da minha cidade. Então, eu sou filha dessas águas. O Rio Doce, vou fazer como você fez, vou fazer um pequeno preâmbulo para depois chegar a essa resposta. O Rio Doce, nós não sabíamos o que era o Rio Doce na nossa vida, nós não tínhamos essa consciência. Nós usávamos o rio, eu passei minha infância no rio, nos finais de semana nós íamos brincar no rio. Nós íamos brincar, minha mãe pescava, meus tios pescavam, e era assim que fazia. As pessoas, quando precisavam de uma renda,
um dinheiro ou uma proteína, elas buscavam peixe, elas iam lá e pescavam. Então, eu tirei como... A pessoa que eu estou olhando e vendo aqui, dos atingidos, é a Dona Tina. Ela é de uma comunidade chamada Santana. E a Dona Tina, no relato dela, ela fala assim, olha, eu pego peixe, o dia que as pessoas compram, porque Ponte Nova vai lá, os pescadores não conseguem pegar o peixe e compram na mão dos pescadores da comunidade. Histórias de pescador, todo mundo conhece. Então, a Dona Tina fala assim, olha, e com dinheiro eu compro sabão, eu compro remédio. E assim, a vida do Rio, é assim que nós vivemos e vivíamos com o Rio. Quando aconteceu essa tragédia, é que nós percebemos o que era o Rio na nossa vida. Nós não tínhamos consciência. E foi aí que nós começamos a conviver com aquela lama chegando, porque ela parou em Rio Doce por causa da represa, e aquele cheiro, os peixes todos morrendo, aquele cheiro entrando 2 quilômetros dentro da nossa cidade de peixes mortos, e foi assustando as pessoas, e nós fomos vendo o que era aquilo. Foi um apocalipse para nós. Foi muito sofrido, assim. As pessoas indo, as pessoas não trabalhavam, elas iam lá para a beira da ponte para ver o rio, e assim, a cidade custou a sentar e começar a viver. Foi muito sofrido. Esse primeiro momento do impacto foi dessa forma. O outro foi a revolta. As fases do luto, elas são bem complicadas. Aí a revolta foi muito forte. Foi muito forte, e começam os trabalhos, e os grupos param a estrada, e os grupos tentando dialogar com a Renova, e os diálogos eram truncados, e os cadastros eram todos complicados. Foi, assim, muito difícil nós chegarmos, foi muito caótico, tudo. Passados esses momentos, foi aí, então, que os grupos começaram a se organizar, porque nós usávamos o Rio, nós não sabíamos que nós éramos uma comunidade, nós não tínhamos essa leitura. Então, nós tivemos que aprender a ser comunidade para reivindicar os direitos que a gente nem sabia que tinha, e que nem nós sabíamos que, a partir daquela questão do Rio, nós íamos encontrar uma unidade. Quem são esses atingidos? Quem são eles? 99% de pessoas com o primeiro grau incompleto. 65% de homens. Pessoas praticamente em cidades pequenas, são pedreiros, serventes de pedreiros, trabalham para o fazendeiro. O Rio era a extensão da vida deles. Até que entra num TETAC, que nós teríamos que olhar como comunidade tradicional. Foi outra surpresa. Depois da tragédia, outra surpresa. O que é comunidade tradicional? O que é tradicional? O doutor, eu quero que você me explique o que é tradicional. Assim eles falavam. E nas reuniões, eles falavam assim, olha, eles estão falando que nós somos tradicional. Mas o quê? Era assim, é um negócio de tradicional que nós somos. E falar que esse negócio tradicional, nós precisamos entender esse negócio tradicional. E foi aí que nós começamos a estudar a lei das comunidades tradicionais, e começamos a nos ver como comunidade tradicional. Esses impactos foram fazendo de um grupo de pessoas extremamente excluídos de todo um processo social, do substrato social, até mesmo de uma cidade pequena. Esse grupo começa a ter que fazer um debate de direitos. Era muita informação. Tinha que fazer debate de direitos, reconhecer comunidade, aprender a lidar com a angústia do outro, brigar e discutir com a Renova, pensar no Rio e como que nós vamos viver. Enfim, chegamos dentro de um processo que, ao final, o grupo conseguiu uma primeira parte dos direitos da indenização. A partir desse momento, o grupo foi empoderado da cosmojustiça. Quando você disse de Cubatão,
que foi para a Justiça e que a opção que não fosse, não é isso? Que ficasse esse debate dos atingidos. Quem fez a construção da Justiça, dos ajustes com a Renova, foi o coletivo. A Renova fazia proposta e o grupo fazia contraproposta e não aceitava e debatia, não teve advogados. Foram os atingidos. É um grande avanço e um grande impacto para um grupo que mal sabia e sabe, às vezes, né, dos direitos que tem. Então, essa construção foi coletiva. Isso é um grande legado. E eles, assim, a partir daí, o grupo são outras pessoas, outro entendimento. Então, esse é o primeiro impacto. E a minha experiência de estar no Conselho Consultivo, ela é muito interessante, porque nós estamos dentro do sistema de governança da Renova, mas nós somos representantes da comunidade, representantes da bacia, etc. Nós estamos lá dentro e não a relação, às vezes, é tensa. É tensa, assim, dura, quando a gente percebe, porque nós estamos fazendo a leitura que nós somos a voz dos impactados na governança. E quando algo impacta lá, e que nós estamos percebendo que as respostas não estão sendo construídas da forma que tinha, o embate é pesado. E é muito interessante essa construção. Eu falando assim que nós estávamos na infância do processo, saímos da adolescência, porque nós brigamos demais, agora nós estamos ficando adultos. Então, agora a gente conversa. Então, agora nós conversamos, nós construímos, mas o grupo está consciente, o Conselho Consultivo tem cada dia mais entendido o seu papel e feito essa discussão com liberdade de cobrar da Renova e assim, acolhidos, por mais duro que seja o embate, o grupo cobra com liberdade, faz as denúncias, faz os anúncios das coisas corretas e tem sido uma grande riqueza para nós viver essa experiência. E eu quero uma salva de palmas da minha cidade, porque a minha cidade, a estrada de ferro passa lá, então ela é a nossa referência depois do Rio. Então, eu quero uma salva de palmas da minha cidade. Quando eu fizer assim com a mão, vocês dão uma salva de palmas. Quando eu fizer assim com a outra, vocês dão a outra salva. Vamos lá? Uma salva. É o nosso trem. Muito obrigado, doutora. Fico feliz em saber que a voz da comunidade está se erguendo, né, como você disse, um aprendizado, e, pelo visto, está sendo ouvida. E espero que assim continue. Por fim, vamos à última apresentação de hoje, Roberto Vac, presidente da Fundação Renova, que nos falará sobre as prioridades no presente e os desafios para o futuro. Eu, como jornalista, vou pedir para você ser muito concreto, no seguinte sentido: temos aí pouco mais de 2 anos de experiência, e os próximos 2 anos? Quais são as suas metas, as metas da Renova, e depois desses 2 anos? Por favor, com a palavra. Tudo isso em 10 minutos, que é um desafio mais ou menos tão grande quanto o de presidir a Renova. Não é fácil falar depois da doutora, né? Acho que o desafio é esse. Não tem mais nada a falar. Surpresa para mim. Enfim, nós temos aí um espaço de mais ou menos meia hora para perguntas do público. A gente tem que liberar a sala terminantemente antes das 6 horas, que haverá. Fui informado que haverá outras sessões aqui. Então, temos, acho que, microfones aí, né, para o público. Quem gostaria de fazer perguntas, temos uma pergunta ali e outra aqui na frente. Bom, é uma alegria muito grande. Eu sou daí, do Rio Doce. E quero reforçar a introdução que o Zé Carlos deu aqui. Gente, na cabeceira do Doce nasceu Minas Gerais e o Brasil. Em 1694 começou a Corrida do Ouro. E para evitar
o descaminho do ouro pelo Rio Doce, o rei de Portugal decidiu que o doce era o sertão proibido. Portanto, isto na virada do século XVII para o XVIII. O Rio Doce era considerado, por mata fechada, animais ferozes, índios botocudos, era considerado o sertão proibido. Portanto, foi com essa decisão, que não tinha o objetivo de preservar nada, mas tinha o objetivo de evitar a navegação do doce e, com isto, o descaminho do ouro. Portanto, esta área onde nasceu a mineração do ouro foi preservada por uma decisão do rei de Portugal de que era o sertão proibido. E é por causa disso, Zé Carlos, né, é que conseguiu-se chegar a uma área em que nós tínhamos uma Mata Atlântica preservada, certo? Uma população indígena, certo? E foi dentro disso é que começou, posteriormente, também com a mineração, diga-se de passagem, é que começou um avanço sobre o ouro, sobre o Rio Doce. Mas é importante que tenhamos claro isso. Ali começou a corrida do ouro, mas foi a bacia do Rio Doce foi protegida porque o rei de Portugal declarou: isto é o sertão proibido. Algum comentário dos palestrantes sobre isso? Não. Passamos para a próxima pergunta? Aqui na frente. Boa tarde. Eu queria só confirmar. É Zuleika, seu nome? Não. Eu só queria confirmar a quantidade de nascentes que você comentou que a Renova vai precisar de resgatar. São 5 mil? No termo de transação de ajustamento de conduta, o que está colocado na cláusula 163, recuperação de 5 mil nascentes, 500 por ano, ao longo de 10 anos. É isso que está lá, tá? Então, e coloca nessa cláusula 163 que é o Comitê da Bacia do Rio Doce que indica a área que vai ser feito. Então, a gente fez toda uma discussão técnica pelo nosso mapa de vulnerabilidade, dividimos entre as áreas de planejamento de recursos hídricos, aí cada comitê escolhe onde vai ser feito, mas atuando, ligando tanto as áreas que ficaram sem abastecimento público, durante a passagem do rejeito, tanto também com a questão da vulnerabilidade. É isso. Alguma outra pergunta? Eu gostaria de saber, eu não sei se isso é discutido, se é viável, o senhor participou do IBAMA há muitos anos, não sei também se tem essa lei, das empresas, grandes empresas que exploram recursos naturais aqui no Brasil, seria possível que elas, como contrapartida, se encarregassem de ficar responsável por uma parte do saneamento da região, porque o saneamento no Brasil é uma coisa muito séria, e essas grandes empresas vêm e ganham muito dinheiro e o saneamento continua com muitos problemas. Seria possível que houvesse uma lei, um movimento para pedir ao governo que lançasse essa lei como contrapartida, responsabilizar essas empresas com uma parte do saneamento? Zé Carlos. Bom, eu acho, e isso tem sido recorrente nos meus comentários, que a mineração pode contribuir mais do que ela contribui historicamente. O Otávio mencionou aqui a mineração do ouro. A mineração do ouro deixou o legado do barroco, dos maiores legados que o Brasil tem hoje no campo histórico e cultural. Nós não sabemos qual será o legado da mineração de ferro. Então, é uma questão que se põe. Mas eu queria, só para responder conclusivamente sua pergunta, deixar claro o seguinte: no caso da tragédia de Mariana, as empresas
mantenedoras, as sócias proprietárias da Samarco, elas tiveram que alocar 500 milhões de reais para fazer o tratamento de esgoto de todos os municípios da calha. Mas também, acho que é importante colocar aqui, que as empresas mineradoras pagam ao governo uma taxa chamada CEFEM, que é uma espécie de royalty. Como as indústrias do petróleo pagam, as empresas mineradoras também pagam. Uma taxa que, inclusive, foi recentemente ampliada no ano passado pelo Congresso Nacional. E é bom frisar aqui, a sua pergunta permite essa reflexão, que, lamentavelmente, esses recursos, que não são poucos, recursos da ordem de milhões e milhões de reais por ano, eles não se revertem para a proteção do meio ambiente. São recursos destinados e que são recursos que, ao final, vão reforçar o caixa do Tesouro da União e do Tesouro dos Estados, que poderiam estar sendo aplicados nas tarefas de recuperação, tanto na área de saneamento, como na recuperação das áreas degradadas e das nascentes. Outras perguntas? Aqui. Boa tarde. Meu nome é José Braga, sou geólogo, sou de Mariana, cidade aí onde ocorreu. Mais alto. Tá melhor? Sim, está ótimo. Boa tarde, meu nome é José Braga, sou de Mariana, né, Minas Gerais, sou geólogo. Eu gostaria de parabenizar todos aqui, né, a participação, o levantamento disso aqui, a presença da nossa amiga conterrânea, né, de Rio Doce. E a minha pergunta é direcionada para a Fundação, para o senhor Roberto, né? Como seria conciliar as demandas essenciais e primárias das cidades do Vale do Rio Doce, né? Bem como Mariana, né? As demandas que são primárias, essenciais e de curtíssimo prazo, com as demandas de médio e longo prazo, né? Que seria o legado, o propósito maior da Fundação. Haja vista que a cidade de Mariana, por exemplo, é uma cidade que depende da indústria da mineração, né? Então, como que seria conciliar essas duas coisas, a demanda essencial, imediata, de curtíssimo prazo, e o legado que está sendo proposto, né, e que enche nossos olhos? Eu acho que o ponto principal é ter uma visão. Você tem que ter uma visão de onde a comunidade, a sociedade quer chegar. E acho que um dos grandes desafios que a gente tem é construir visão. Nós somos uma sociedade muito voltada para o curto prazo. A gente está sempre olhando quais são os próximos passos e tudo isso. Essa construção de visão é uma das ambições que a Fundação tem de alguma forma facilitar esse processo, um processo que seja essencialmente calcado na percepção da interdependência de todos dessas diferentes oportunidades. Quando a gente fala da mineração, a mineração não pode ser vista como algo isolado da agricultura que está ali do lado, das unidades de conservação, do processo de educação, da questão de saúde. Acho que esse conjunto de atividades que a gente acaba aqui enfrentando no Comitê Interfederativo e na Renova é apenas um exemplo da importância de você perceber a interdependência de todas essas ações e, a partir dessa independência, construir uma visão. A gente tem ainda, além da questão da visão sempre de curto prazo, a gente sempre tem uma visão fragmentada. A gente está olhando o que vai acontecer com cada um desses setores como se eles não fossem totalmente independentes uns dos outros. O caso que aconteceu aqui é um chute na cara de todo mundo da interdependência. Eu acho que todos esses aprendizados que foram colocados aqui são aprendizados ligados a essa necessidade de independência. Então, a partir dessa independência, se a gente consegue construir uma visão de como a ocupação desse território pode se dar de uma maneira diferente do ponto de vista de
integração, produção, conservação, mosaico, as pessoas. A partir daí a gente volta para trás e começa a pensar nas ações de curto prazo. Claro que a gente tem um conjunto de ações super urgentes e precisam ser feitas com uma urgência. Mas se a gente faz ação urgente de curto prazo sem ter uma visão, as ações urgentes de curto prazo vão cada uma andando para um lado, como o Belisário colocou. Você tem vetores que são praticamente um anula o outro. Então, como fazer isso? Eu acho que é como a gente está tentando fazer. É através desse processo de engajamento da sociedade, de mobilização da sociedade, desse aprendizado que a Dudora colocou, desse aprendizado que os órgãos públicos estão tendo, que a sociedade civil está tendo, primeiro na tentativa de construir essa visão, com toda essa dor que todo mundo tem nesse processo. E a partir dessa construção da visão, ver aquelas ações emergentes que a gente tem, o reassentamento, as compensações, a questão do manejo do rejeito, etc. Isso tudo tem que estar relacionado com essa visão de longo prazo. É muito difícil, pode parecer muito teórico, mas acho que esse é o esforço que a gente está tentando fazer. É justamente conciliar essa interdependência clara entre os atores e a interdependência clara entre as diferentes formas de ocupar esse território e a interdependência que você trouxe, que é o longo prazo com o curto prazo. E se a gente não fizer isso junto, não tem como, não tem jeito. E a sociedade precisa lidar com isso. Então, esse sistema de conflito que a gente tem hoje, que é um sistema válido, porque ele lida com ambiguidades, ele precisa ser substituído por algo que seja construtivo. Então, manter as ambiguidades, manter as visões, as polaridades é super importante. Mas ele não pode ser desgastado apenas pelo conflito. O conflito é importante, mas ele precisa ter um olhar para frente que seja essa construção conjunta que a gente está tentando fazer. Mais perguntas? Eu tive a impressão que eu vi mais uma mão se levantando por aqui, não? Sem perguntas mais? Aqui na frente. Obrigado. Meu nome é William, sou estudante de Engenharia Ambiental na Universidade de Brasília. Só gostaria de complementar a pergunta da colega sobre, por exemplo, a criação de um incentivo legal mesmo para uma melhor aplicação da CEFEM. Se vocês veem isso como uma coisa viável e se já existe algum esforço sendo feito nesse sentido. Bom, eu queria adicionar, aproveitando o seu comentário, que você tem a CEFEM. Infelizmente, é uma contribuição para fiscal que não tem destinação específica. Ao não ter destinação específica, ela permite que a União, os estados e os municípios que recebem, também os municípios recebem a parte mais substancial, os municípios mineradores dessa contribuição, não são obrigados a revertê-la, né, em benefício do meio ambiente ou em atividade de desenvolvimento sustentável. Adicionalmente, o Congresso está examinando alguns projetos de leis que eu acho importante, que complementariam essa contribuição, seja na forma de pagamentos por serviços ambientais, e mais recentemente uma decisão que tramita no Senado, que eu acho que ela é importante. Eu pessoalmente defendo essa iniciativa, que os órgãos usuários de água, principalmente para abastecimento público, para a geração de energia, que são, nos casos brasileiros, os dois mais importantes, poderiam ter adicionado, sem impacto nos preços, uma taxa para a recuperação da bacia contribuinte. Eu digo isso e vou defender minha tese. Quem acompanhou todo o debate da crise hídrica de São Paulo, Rio e agora aqui em Brasília, o debate foi todo realizado entre o reservatório e a torneira. O debate foi todo feito em cima de infraestrutura hídrica,
como se a água nascesse em reservatório. Essa é uma questão que nós temos que colocar claramente. Se você tem um reservatório e a água é importante, você tem que conservar a montante do reservatório. Isso, se isso tem um custo, esse custo pode estar refletido na tarifa. Isso é uma questão que nós temos que discutir claramente, né, para permitir que você tenha condições de assegurar a conservação de montante, seja para assegurar a quantidade da água, seja para evitar o assoreamento, porque a longo prazo o assoreamento reduz a capacidade de armazenamento dessas infraestruturas. Então, eu acho que tem. Você poderia ter uma destinação mais específica da CEFEM e há outras maneiras de atuar na área parafiscal, de ter a possibilidade de trabalhar com tarifas que criem as condições necessárias para reverter. Aqui se mencionou as dificuldades dos pequenos agricultores em proteger as suas áreas de preservação permanente. Isso não é simples. É ali que ele tira a sobrevivência dele. Quando nós falamos de agricultura familiar, nós não estamos falando apenas de um negócio. A agricultura familiar também é um modo de vida dos pequenos. Nós não estamos falando só de um negócio. Nós estamos falando do modo de vida de setores importantes da população que vive daquela área. Se você não criar a possibilidade de dar um pagamento por serviço ambiental em contrapartida, ele não vai ter a menor condição de fazer ou de manter depois. Então, é o momento de colocar essas questões claramente no debate, para que possa fazer uma discussão construtiva, né? Senão, nós não vamos chegar aonde nós precisamos chegar. O Brasil é, por natureza, um país assimétrico, continental e assimétrico, né? As leis, por outro lado, são simétricas por natureza. Tanto é que você faz uma lei federal e ela termina, se aplica em todo o território nacional, seja no território do Acre, seja no território de Minas, seja no território de São Paulo, com realidades distintas. Então, é fundamental levar em conta as peculiaridades locais e criar as condições objetivas para que isso possa ocorrer. Hoje de manhã participei de um debate com Fábio Felsman, Isabela Teixeira, o ministro Cedrais do Tribunal de Contas, e a discussão era essa. Entre o legal, no Brasil principalmente, entre o legal e o ilegal, existe o informal. Esse é um desafio que nós lidamos e que a Fundação Renova lida com ele, né? As pessoas atingidas, na sua grande maioria, viviam e vivem na informalidade. E nós, a burocracia, acha que tem que resolver exclusivamente levando em conta os aspectos legais. Você não tem como tratar a informalidade com o rigor de determinadas normas. Então, isso também tem que ser colocado na mesa. Tem que ser colocado, porque senão a gente vai ficar patinando num debate interminável de como definir os meios de implementação sem implementar de maneira definitiva. Obrigado. Acho que temos tempo para mais uma pergunta, desde que breve. Breve. CEFEM significa compensação financeira pela exploração mineral. Esse dispositivo foi criado para que seja breve, por favor, porque os municípios e a região onde existe a mineração, e a mineração tem vida tem uma vida limitada, como continuar na região após a mineração. O CEFEM foi feito para isso. É para que ao esgotar a mineração, a mina, o município e o Estado que recebem esses recursos venham a utilizá-los para preparar aquela região economicamente quando a mina estiver esgotada. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos mais uma pergunta aqui, a última, pelo visto. Boa noite a todos. Vamos fazer as duas, então, e terminar, tá? Sou Joca, do ICMBio.
Sou um técnico e sou um atingido, porque eu moro na Foz há 35 anos. E não vou entrar no detalhe dos atingidos, porque senão ficaria como o Roberto, nem ia conseguir falar. Mas eu acho que não se fala muito no tema biodiversidade, se fala no peixe, porque tem o aspecto econômico, mas a gente não pode esquecer que houve uma alteração significativa do ambiente. Praticamente no rio morreu tudo que dependia do oxigênio, porque ele foi a zero, e a cerca de 8 quilômetros da Foz, com a mistura com a água marinha, o oxigênio começou a voltar e não se observou mortandade no meio marinho, como se observou no rio. E no meio marinho, que vem recebendo esse aporte nesses 2 anos, um aporte que não finda, um aporte significativo de ferro, principalmente, está sendo lançado no mar, fertilizando o mar, fertilizando as espécies que gostam de ferro e as que não gostam não estão sendo encontradas. Então tem um trabalho gigantesco também na costa a ser feito e está sendo feito pelas universidades que se voluntariaram e junto com os órgãos públicos, IBAMA, IEMA, SEMAD, todos eles se juntaram sem ter recursos, e eu queria destacar isso nesse ponto aqui, que a Zuleika falou, e o Belisário brevemente, os órgãos foram mobilizados a fazer o que não tinham condição de fazer, se jogaram com tudo que tinham, as universidades entraram com recurso próprio, e gradativamente a Renova vem assumindo a contribuição financeira, e hoje já tem um plano de monitoramento estabelecido ao longo da costa de Abrolhos a sul do Espírito Santo e de Mariana a Foz. E isso demandou dos órgãos o que os órgãos não tinham a fazer, e isso a sociedade não viu até hoje. Então eu queria deixar isso registrado para vocês, né, como funcionário público, e também uma mensagem otimista, como foi colocado aqui. Eu acho que com todos os percalços vem avançando a governança, a gente vem buscando caminho, está sendo corrigida a carência inicial dos atingidos na discussão do acordo, né? Mas a questão da biodiversidade precisa ser um pouco mais entendida pela sociedade do que foi realmente impactado, e nenhum de nós ainda tem diagnóstico, como disse a Zuleika, né? Muito obrigado. É uma situação inédita e eu acho que o caminho está bem traçado, a gente vai levar alguns anos, mas a gente deve atingir melhores resultados. Última pergunta, breve, por favor. A minha pergunta é só sim ou não. Meu nome é Francisco Câmpera, jornalista da Rádio Super, Jornal Tempo de Belo Horizonte, Super Notícias, mas eu pergunto como cidadão de Ouro Preto e mineiro. Eu tenho acompanhado desde o início, fui lá várias vezes, e eu pergunto aos senhores, que são altamente qualificados, ótimas palestras aqui, parabéns e obrigado, mas, sinceramente, eu não vejo da parte da Samarco e da Vale nada concreto. Então, minha pergunta, no sentido assim, quando que vai limpar definitivamente o rio? Quando? Uma data. Pode ser daqui 20 anos, 2 anos. Então, minha pergunta, sim ou não, existe uma data para limpar o rio para valer? Então, é só isso, é só sim ou não. Né? Porque eu estou acostumado a trabalhar aqui em Brasília há muitos anos. Quando não se tem uma data, é difícil de acreditar. Desculpe. Obrigado. Obrigado. Quem gostaria de responder, Marcelo? Eu posso iniciar, se a Zuleika quiser complementar, ou Roberto a própria também. fundação, fica à vontade. Bom, diversas ações foram tomadas, tá? Com o rompimento, houve aquela dramática onda de rejeitos, lamas, né? Que era da ordem de 32 milhões de metros cúbicos, que ocorreu todos os impactos que a gente viu, imagens estarrecedoras aí e conhece. A partir daí, houve um contínuo fornecimento de rejeitos ao meio ambiente ao longo do período chuvoso 2015 e 2016, principalmente. E muito pouco no início do período chuvoso 16 para 17, ainda em 16. Porque a barragem rompida, não existia estrutura nenhuma de contenção, e então eram ações emergenciais de enxugar gelo, tá? Tentar diminuir
o impacto inicial, que o impacto estava em curso, né? E que não fosse ainda mais agravado. Então, ações de porte foram feitas lá dentro da empresa, como reforço das estruturas remanescentes, porque, de imediato, com o rompimento dessa barragem de Fundão, outros diques que formavam a barragem de Germano, inclusive a barragem de Germano, que tem 140 metros de altura, e muitas vezes mais rejeitos do que a própria barragem de Fundão, estavam correndo um risco de rompimento e agravar a própria situação. Tá? Então, essas obras de reforço foram implementadas numa situação muito crítica, né, de risco ali, num primeiro momento até com equipamentos remotos, porque não dava para entrar no local, chovendo, né? A partir daí, a contenção de maneira precária, né, desses rejeitos que estavam em trânsito, e essa tentativa de controle ao longo do rio até Risoleta Neves, para afastar questões de risco associados à usina hidrelétrica de Risoleta Neves, que também tinha esse receio que todo esse rejeito em trânsito estava depositando prioritariamente ali no reservatório ou encostado na própria hidrelétrica, né, colocando em risco até de colapso essa usina, que não se concretizou, ela não foi afetada estruturalmente. Então, essas são grandes ações. Com essa questão de estancar a área da mineração, foi uma data e uma conquista importante. Existia no termo de transação, ajustamento, conduta, que deveria, essas obras de contenção deveriam ser suficientes para controlar o evento, e foram até dezembro de 2016, na data que estava previsto do TETAC, dentro da área da mineração, do complexo. Ponto. No conhecimento, a evolução do conhecimento do evento, constatou-se que o controle definitivo deste evento de rompimento, ele não se dá apenas controlando a área da mineração, porque você tem uma quantidade significativa de rejeitos limitadas a uma parte curta de rio, que ainda deixavam em risco estruturas como a de Candonga. Então, essa evolução do conhecimento fala que o controle dos rejeitos, desses sedimentos revolvidos, misturados ali, neste trecho, é o controle definitivo. Quando a gente tiver esse controle definitivo, nós vamos ter situações mais sustentáveis de qualidade da água. Como colocado aqui, existe um sistema de monitoramento de toda a bacia do Rio Doce, que hoje é a mais monitorada de todo o país, com mais de 90, cento e poucas, né? 92 estações de pontos de monitoramento num plano estruturado, 22 telemétricas. A todo momento tem acesso a ela, com uma diversidade grande de parâmetros, inclusive de qualidade da água, né, que dão subsídios para essa gestão, não só do evento, mas de toda a bacia, né? Bom, então, esses picos de chuva mostram que a questão ainda está em trânsito, então a gente precisa controlar esse trecho para deixar o rio limpar, a resiliência do próprio rio, a gente parar de atrapalhar, né? Isso tem um indicador importante, que é quando a gente vai conseguir encher o reservatório da usina hidrelétrica de Candonga. Tem tantas questões envolvidas ali. Hoje tem uma obra lá, que é um complexo de disposição de rejeitos da dragagem, tá? Que é Fazenda Floresta. Tem 1.000 funcionários lá trabalhando hoje, em 2 turnos, tá? Em turno. Então, assim, quando conseguir encher, quer dizer que as situações que envolvem isso ali estão equacionadas. Então, esse é um grande indicador de um controle mais efetivo do evento e daí sim para um caminho de recuperação. Isso está previsto para quando, Marcelo? Então, a gente teve uma repactuação de escopo, o que deve ser feito, no prazo que deve ser feito, e o que está posto hoje em papel, que a gente fez isso no ano passado, em meados do ano passado, era julho deste ano.
que nós já vimos que não vai ser executado. E isso está escorregando para março do ano que vem. Tá? E é uma questão que está sob discussão intensa dentro do âmbito da Câmara Técnica de Gestão de Rejeitos, da gente definir, inclusive com ações junto à Presidência da República, para unir atores diferentes que envolvem, por exemplo, um plano de enchimento de um reservatório numa condição dessa. Ninguém conhecia. Como é que é o papel da ANEEL? E o papel da Agência Nacional de Águas? E o papel do próprio consórcio que é responsável pela usina? Não é a Renova que tem que pedir para esses entes para encher. É o consórcio. E ele tem que estar seguro que aquelas ações estão adequadas, né? Então, a gente sempre quer trazer para antes, né? Mas dentro de discussões e critérios técnicos, então nós estamos nessa discussão do quanto que a gente pode trazer para antes essa data que está hoje de março de 2019, não oficialmente. Tá? Obrigado. Alguém da mesa gostaria de acrescentar algo, Zuleika? Só uma coisa. Muito Só o enchimento. É um marco importante, tá? Aí as outras questões são de prazos, né, diferenciados. Pois Zuleika, 3 minutos. 3 minutos. Ele é da minha turma, porque eu também adoro fixar prazo. Eu sou a chata lá do CIF, por causa disso. Eu não concordo com o de imediato. Ninguém faz nada de imediato. Então, criar problema, estabelecer o prazo de imediato. Mas também deixar sem um prazo, sem uma perspectiva, a gente não pode fazer isso. Então, nós temos uma série de prazos estabelecidos, porque são muitas ações que têm que ser desenvolvidas. A resposta para a sua pergunta, temos um prazo para falar que a bacia está recuperada, o Rio Doce está recuperado? Não, ainda. Tá? Porque a gente tem que passar por vários prazos intermediários, várias ações de controle, um acompanhamento gigantesco e de naturezas diferentes. Candonga é um caso, o reassentamento de Bento Rodrigues é outro. A questão da retomada da atividade da pesca, que nós vamos discutir em maio, é outro caso muito diferente com outros atores. Então, é impossível estabelecer um único prazo. Não sabemos ainda qual vai ser o prazo final, onde a gente vai falar assim, Renova não precisa existir mais. Muito obrigado. Bem, cabe a mim fazer aqui o encerramento do nosso debate hoje. Eu gostaria de começar agradecendo a Dodora, Luciane, Zuleika, Marcelo, Roberto, Zé Carlos, sobretudo pelo cumprimento do tempo. Tivemos até algo inédito, um palestrante que usou 0% do seu tempo. E, sobretudo, pela qualidade das informações, do debate, pela civilidade e eu percebo um ânimo não diria de conciliação, mas de busca de consenso, que eu sinto, aliás, também pela qualidade das perguntas, Eu vim aqui preparado para um debate muito acalorado, confesso para vocês, o assunto é muito contencioso, muito conflitivo. Eu estive na região, escrevi uma reportagem que foi objeto de um abaixo-assinado de 63 pessoas das comunidades contra a reportagem, que me deu uma medida de quanto é conflitivo a situação toda, e acho que Renova, CIF, todos os órgãos envolvidos, e vocês todos, saio daqui definitivamente convencido que estão todos empenhados, pelo menos em caminhar para frente. Não de acordo sobre tudo, sem soluções prontas, construindo na medida do possível. E, enfim, eu queria lembrar que a gente está num fórum sobre água, e, embora se diga que dá azar brindar com bebida não alcoólica, eu queria fazer um brinde a vocês todos e encerrar esse encontro. Muito obrigado pela presença de todos.